Olá, seres pensantes. Eu sou Cássia Malman. E eu sou Karen Panes. E juntas estamos derrubando muros e construindo pontes. E esse é mais um Pode Tudo, um podcast leve e divertido para abordar assuntos cotidianos de forma inteligente e profunda. Eu quero trazer um tema aqui hoje que é, para mim, um dos maiores desafios comportamentais que a gente tem quando a gente vai falar em comunicação, que é o fato da gente precisar encontrar uma forma de se apresentar. Ô, coisinha difícil. Quer ver quando alguém vem e dá um espaço curto de tempo para você, a oportunidade ali é rápida, de você conseguir falar aquilo que você é, né? Ter que usar títulos ou contar um pouco de suas façanhas ou usar a sua posição social ou, dependendo da sociedade, usar o teu sobrenome para contar quem tu é, me parece um monte de escolhas que já não funcionam mais. Mas aí, nesse contexto, fica um vazio. E ele é um vazio cheio demais. Porque ele não é um vazio de a gente não ter opções para dizer quem somos, para expressar. É porque vivemos um tempo onde somos tão múltiplos, onde fomos nos descobrindo tantas coisas, que ter que se resumir para se apresentar é um grande desafio comportamental da comunicação. E eu levo essa dificuldade inclusive a espaços profissionais. Quando eu vou dar uma palestra, esses dias eu estava no oeste de Santa Catarina e quando a gente estava lá, eu falei para as pessoas, depois que eu estava um pouquinho ali falando, eu falei, gente, agora eu vou ter que me apresentar, porque vocês estão aqui me ouvindo, vocês nem sabem ainda o que eu faço. Aí eu falei, mas é uma dificuldade imensa. Porque eu entendo que para alguns precise contar sobre um currículo e dar lá um carteiraço, mas isso não me representa. Mas eu também entendo que isso também é parte de quem eu sou, junto com outras coisas. E aí, para mim, olhando para a comunicação, eu acho que esse talvez seja um dos grandes movimentos ali que a gente não para pensar sobre, porque pouco se para pensar sobre quem somos nós, saindo de um existencialismo muito filosófico e indo para a prática mesmo, né? Quem eu sou. Quer ver naquelas bio de Instagram, a pessoa saca que ela não sabe se expressar. Porque tem X caracteres lá, a galera não consegue colocar lá. E aí tu tem que usar um emojizinho, porque às vezes é mais fácil o emoji representar o que tu é do que tu conseguir dizer. Enfim, devaneando aqui um pouco, mas me conta um pouco, Cá, como é que tu vê isso e tu compartilha dessa dificuldade? Porque para mim é pano para manga perguntar para um ser humano ou ser perguntada, afinal de contas, quem é você e o que você faz? É uma loucura porque nós estamos na era do autoconhecimento, onde se conhecer e se conhecer profundamente é necessário. A gente entendeu que isso é fundamental, faz parte da manutenção da nossa saúde, né? E aí, quando a gente começa a se conhecer, logo esbarra nessa coisa de perceber que eu não sou uma coisa só. Eu não sou a mãe do Benjamin, eu não sou a empresária X, eu não sou a funcionária Y, eu não sou a filha de fulano, a neta de Beltrano. Eu não sou só isso, eu sou muito além disso, né? E aí, essa prática, então, de se apresentar usando os títulos, é como se voltasse a gente para esse lugar pequeno, né? Então, eu tenho que dizer que quem é você? Eu sou neurocientista. Ai, nossa! E acabou ali. A pessoa achou grande demais, chato demais. O que ela achou? Não sei. Não sei nem se ela sabe o que é. Daí, às vezes, mas e o que faz? Aí você tem a oportunidade, né? Também acho que esbarra um pouco no lugar das pessoas também não terem paciência, né, Cá? De ouvir. Ou falta, é um desinteresse, é uma urgência, é um pitch elevator, né? Aquela coisa rápida, papum, você tem 20 segundos para falar quem você é, se apresenta. Pô, mas no dia a dia será? O quanto eu estou interessada em também mergulhar nesse universo profundo que está diante de mim e dizer, me conta um pouco mais de ti. Eu tenho uma tatuagem que é eu sou uma longa história. É muito difícil me descrever, é muito difícil me apresentar.
E eu dificilmente me apresento com o meu nome, falando em palestra, treinamento, eu só me apresento no final. No final, depois que eu já falei tudo que eu tinha para falar, às vezes eu passo 2, 3 dias dentro de uma empresa e no último minuto eu falo, eu sou Karin Panes, foi um prazer estar aqui com vocês, aí a pessoa vai saber quem eu sou. Porque que tal ao invés de eu te dizer quem eu sou, você me dá a oportunidade de eu te mostrar? Sim. Me dá um tempo, me dá 1 minuto, 2, 3 e eu vou te mostrar quem eu sou. E é louco porque se a gente for olhar, a gente vive agora uma geração onde a gente começou a inventar profissões, né? Inventar títulos, é maravilhoso, porque eu acho que ninguém sabia que tinha licença poética de inventar. A gente achava que assim, era aquela cartilha, ou você era advogado, Tinha que ter ou diploma você pra era comprovar. médico, tinha que ter exato. E aí, de repente, entrou uma galera jovem, uma galera cool ali, e eles começaram a dizer, eu sou gerador de conteúdo, eu sou influencer, eu sou não sei o que. Eu pensei, cara, isso aí a galera fez uma faculdade pra fazer isso, o que que é? Não, a galera definiu uma nomenclatura ali que ele entendeu que, de certa forma, contemplava, representava aquilo que ele entregava para a sociedade e acho que daí bem importante, ele se sentiu confortável naquela nomenclatura, porque eu acho que também tem esse lugar, né, a gente vai fazendo nós duas aqui como grandes estudiosas, a gente vai somando muitos títulos, só que aquilo ali não representa, né? E aí eu vejo grandes profissionais também, às vezes, se apresentando com um título, e não aqui desmerecendo de maneira nenhuma profissão, né, nenhum cargo, mas que aquilo não representa aquilo que a pessoa é. A pessoa é mais do que aquilo. E aí a gente vive essa geração agora onde o jovem chutou o pau da barraca e disse não. Isso que já foi nomeado não condiz com tudo que eu faço. E aí foi ali também um ponto, acho que libertador, né? Da geração anterior, olhar e falar: será que eu sou de fato isso aqui que está escrito nesse certificado, nesse diploma que está aqui na minha parede? Ou será que eu sou mais? Será que eu sou uma derivação? E é muito interessante esse movimento, porque a gente vê, por exemplo, médicos, né, que fizeram aí uma jornada de estudo, de investimento em estudo. Não estou nem só falando do investimento financeiro, mas de um investimento de muitos anos da sua vida. E que de repente se descobriram, por exemplo, em uma área de uma medicina chamada como alternativa, né, que de alternativa não tem nada, vamos deixar aqui jogado no ar. E aí, daqui a pouco, o cara nem quer mais usar o título de médico, que teoricamente muito custou e que precisaria ser bancado. Em outros tempos, ninguém botaria isso no bolso. E o cara tá felizaço lá, se apresentando em uma outra área, em uma outra nomenclatura, porque aquilo representa ele. Tem uma máxima na comunicação, e quem sabe também isso a gente vai como sociedade evoluindo, essas normativas que caem pelo tempo. Mas que diz assim, que se você não consegue, se você não tem a capacidade, a eloquência e a segurança de se apresentar em um curto espaço de tempo, você não tem confiança ou conhecimento suficiente do que você é. Aí no começo eu me revoltei, né? Estudei muito tempo comunicação e me revoltava com isso. Pensava, não, porque a pessoa às vezes precisa de mais tempo e tal. Por um tempo cedi, pensei, é verdade. Bora lá, se resume. Aí começa essa dor. E hoje eu tenho uma opinião que não vai lá nem cá e que é algo que a gente fala muito sobre, nós, dentro do A Terra, que é a vivência que a gente faz para que mulheres possam, principalmente, tomar posse da grandeza do seu ser, e aí, só pela explicação do que se propõe, você já entende que o negócio fica grande, né? A pessoa percebe que ela é muito. Nós temos um momento onde a gente questiona para essa nossa aluna, para participante que está ali, a gente pergunta para ela, quem é você? E aí, justifica esse meu terceiro olhar sobre essa necessidade da gente precisar se apresentar rápido. O que eu fui percebendo ao longo da observação é que quanto mais a gente se conhece, quanto maior o nível de autoconhecimento que um indivíduo tem acesso, mais ele reconhece que, de certa forma, de fato, ele não sabe quem ele é. Que mesmo que, se eu precisar me apresentar em pouco tempo, eu farei isso com
os títulos que mais me representam dentro daquele contexto onde estou me propondo a falar, mas que sei, absolutamente 100% das vezes, que eu precisaria de muito mais tempo para conseguir te explicar o que eu sou. E aí, saber que quanto mais me conheço, mais aceito, mais confesso que sou uma longa história, sou muito mais do que eu conseguiria me resumir. E é lindo a gente ver que o autoconhecimento nos leva, muitas vezes, não para a soberba da certeza, mas pela possibilidade da dúvida. Quem sabe eu não saiba. Se tenho 1000 versões, como a gente também diz dentro da Terra, né? Dentro da origem, se tenho 1000 versões e percebo e aceito que tenho 1000 versões de mim em mim mesma, eu tomo consciência de que ao longo dos meus 40 e poucos anos, ainda não tive tempo de ter contato com todas elas. Então, me resumir seria inconsequente comigo e também tentar conhecer todas elas seria insano. Então, ainda estou no processo de construção. Os títulos, ele nos traz segurança, né? Porque quando não sei o que falar, coloco um título ali, ele me limita, ele me apequena, porém, entender que não me conheço, aceitar que pouco sei de mim, aceitar que estou na busca, que estou no caminho, isso para mim traz uma grandeza para o ser humano, né? Traz uma que não tem título no mundo que pague. Exato. E aí é legal que eu acho que tem talvez uma possibilidade aqui, uma sugestão, uma dica para quem está acompanhando, que é experimenta se perguntar. Se pergunta, quem eu sou? E aí começa a escrever, coloca, porque quando a gente está escrevendo, existe um fenômeno maravilhoso que é a gente passa a prestar atenção no que a gente está pensando, né? Porque quando a gente está só pensando, tá aqui só na mente, quem eu sou e tal, e aí eu penso, e aí também vem outro pensamento, aí daqui a pouco eu tô distraída. Se eu tô ali numa ação, numa tarefa, e obviamente que tu tem muito mais domínio para falar desse funcionamento do que eu, mas parar para escrever me obriga a olhar aquilo que eu tô pensando. Tenho que decodificar e colocar numa linha lógica, que é a palavra, né? Exato, tem que fazer sentido, porque dentro da tua cabeça tudo faz sentido, né? Mas ali na hora que tem que escrever. E aí olhar também, olhar assim, essa palavra que ela me identifica, e aí começar a fazer essa lista, né? Eu acho que o exercício fica ainda mais rico, cara, se a gente falar, faz a lista sem títulos. Sem títulos prontos, do tipo mãe, esposa, profissão, sem isso. Descreva-se, né? Quem eu sou, sem a utilização de qualquer título. E aí você vai ver o quão complexo de fato é. Né? Exato. E é maravilhoso, porque aí também você vai ver quão múltiplos nós somos, né? Quantos papéis nós estamos ocupando, quantas posturas, de certa forma, nós defendemos, né? Nós levamos a vida para, de alguma forma, potencializar. Então, vamos pensar ali, sou uma pessoa que acredita na bondade do ser humano. Então, eu tô em todo momento aquilo que eu executo. Se eu sou um médico, de certa maneira, eu tô ali tentando levar aquela minha bandeira. Eu não tô só querendo curar uma doença, remediar, fazer uma receita. E aí eu acho que nesse lugar de fazer... E aí é um exercício que, quem sabe, se tu se propor a fazer ele, você vai conseguir perceber o que justo essas pessoas que há muito tempo estão se buscando também têm percebido. Que em algum momento te falta palavras. Mas você sabe que não acabou. Que você é mais do que aquilo. A consciência limitada, isso que eu sei sobre mim hoje, o tanto que eu estou conseguindo botar de energia, vai até aqui. Mas eu sei que eu sou mais. Uhum. E saber que é mais, saber que existe uma grandeza ali, saber que um título não te resume, que uma função social não te resume, que uma posição familiar não te resume. Eu sinto que é como se fosse uma boia de salvação,
Porque em algum momento, inevitavelmente, não quero pesar o rolê aqui, mas em algum momento, inevitavelmente, algum desses títulos pode ser tirado de você. Em algum momento, você pode perder o seu status profissional. Coisas mudam, né? Mercado muda, de repente, o que era muito legal, muito bem visto, muito bem pago ontem, daqui a pouco, né? Coisas acontecem, merdas acontecem, né? No mercado, então a gente pode perder aquilo que a gente tem, a gente pode perder o título de esposa, de marido, a gente pode perder, eventualmente, não o título, mas a função atuante de mãe, de filha, na presença. E aí, eu acho que tu saber ter essa lista extensa de quem é essa boia de salvação que lembra, aqui onde eu acho que eu perdi, não era tudo que eu era. Porque se a gente não conhece a riqueza, a gente acha que a gente perdeu tudo. Se resume àquela função e o que sobra se aquela função não mais existir, né? Quem é você quando lhe é tirado todos os títulos? Quem é você para além daquelas funções cotidianas que você realiza no dia a dia? A gente fala, né? Eu não sou empresária, eu estou empresária, né? É o que eu estou fazendo hoje. Mas isso não é quem eu sou. É só uma das minhas atividades diárias, só uma das minhas responsabilidades. E que mais, além disso? E que mais? E essa pergunta, né? Que Ali, enlouquece, né? E que mais? Enlouquecedora. A gente fala lá dentro da Terra, a gente conta, cara, é uma pergunta irritantemente insistente e eu desejo que ela infernize tua vida. Porque enquanto você estiver se questionando, base do existencialismo, da filosofia, enquanto você estiver questionador, mantenha-se questionador. Você vai encontrando novas respostas. Observa as crianças que você vai ver. Enquanto a criança está questionando por que eu tenho que sentar na cadeira, tu tá pensando ali, cara, por quê? Que regra é essa? Então, a gente ser questionador sobre a gente é ponto 1, né? E aí é muito interessante que tu falou, né? Eu não sou isso, eu estou isso. E essa fala, ela veio dessa linha mais zen, né? E aí os terapeutas falavam, eu não sou isso, eu estou isso. Pensava, ai, bicho grilo falando. Inteligência, de fato, eu não sou isso. Eu estou fazendo isso agora. E amanhã eu posso estar fazendo outra coisa. E talvez eu faça pelo resto da minha vida. Mas isso ainda não me define. E aí... desculpa. Não, imagina. E as crianças nos ensinam muito, né? Sobre também essa permissão de você não se resumir só a uma coisa. De você ser e assumir as 1000 versões de ti, conhecer cada uma delas e dar um beijo na boca. Né? A criança, você fala, o meu filho, eu falei pra ele, filho, o que você quer ser quando crescer, né? Pergunta que eu não gosto, mas fiz, porque, né? Sou mãe. Nesse lugar, todos os títulos e conhecimentos caem por terra. E falei, Benjinho, o que você quer ser quando crescer? Ele falou, médico, jogador de futebol e youtuber. Falei, hoje pode, que coisa linda, hoje pode. Ele vai achar um jeito de unir todas essas pontas ou de fazer as 3 coisas ao mesmo tempo e eu tenho certeza que ele vai ter sucesso. E eu falei, que massa, então se dedica que você vai conseguir. E é isso, e que mais que você quer ser? Maravilhoso. Vou aproveitar a Benjinha, que veio aqui dar aula no Pode Tudo. Vou aproveitar para te perguntar. E para hoje, adulta, consciente, já aí com uma caminhada de que foi galgando, acumulando títulos, para poder dar 2 passos para trás e se descobrir quem essencialmente é, fora de tudo aquilo que te falaram que você era. Pode tudo? Pode tudo. Para me conhecer, para saber quem eu sou, para ter acesso a uma nova versão de mim. Pode tudo, pode abrir mão de título, pode bancar a sua versão, pode se permitir experimentar, pode errar, pode tudo. Pode se buscar, eu acho que faz parte, né, Ká? A flexibilidade, o equilíbrio é um movimento, né? Então, para ter uma vida mais equilibrada, para conseguir o equilíbrio entre todas as minhas versões, é preciso que eu conheça a maior parte delas que for possível nessa existência e que eu faça esse movimento. Ora tô mais lá, ora tô mais cá, agora eu tô mais na minha versão
na minha versão empresária, agora eu tô mais na minha versão neuro, agora eu tô mais na minha versão mãe, agora eu tô mais na minha versão bicho grilo, agora eu tô mais na minha versão pagodeira, porque tudo isso cabe em mim. Tudo isso cabe em mim. Então eu acho que pode tudo. E você, e pra ti? Pra conhecer essas versões e se descobrir e principalmente se permitir continuar perguntando quem é você. Pode tudo? Cara, eu acho que não só pode tudo, como deve, Tudo. precisa tudo. Porque os caminhos que a gente já percorre só nos levam às respostas que a gente já tem. Então, deve tudo, deve criar novas possibilidades, novas experiências, novos questionamentos, plantar em si novas dúvidas, comprar novas brigas para se descobrir, para se conhecer. Eu reflito muito sobre esse lugar de que tudo aquilo que a gente tem para fazer nessa terra, a gente pode compartilhar e se ajudar, mas a tarefa de se conhecer é só tua. Ninguém pode vir e dizer, eu vou te mostrar aqui a diversidade do meu ser para que você possa experimentar. O seu não existe. É preciso que você escolha. E nesse ponto tem uma questão da responsabilidade também, né, Ká? Porque quando não sei quem sou, terceirizo para que o outro diga quem sou, que eu acho que é algo também fundamental da gente trazer essa consciência, né? De que se você não responder a pergunta sobre quem é você, pode ter certeza que alguém vai dizer: você é muito isso, você é muito aquilo. Ai, nossa, você é assim, você é assado. Não, você não deveria estar fazendo isso, você não é aquilo. E aí você fica à mercê e totalmente desconectada de si, né? Exato. Eu adoro brincar que quanto mais a pessoa acha que me conhece, mais longe ela tá de quem eu sou. Confundindo o inimigo. A gente confunde o inimigo direto. Ele diz, isso ela não gosta. Gosta. Isso ela não faz. Faz. Porque eu não caibo no rótulo. Eu não caibo no personagem. Eu não caibo ali na figura da terapeuta. Eu não caibo na figura da empresária. Eu não vou te atender. Eu quero te decepcionar. Mas eu quero te decepcionar porque eu quero me realizar. E para que eu possa me realizar, eu não tenho condição de atender o outro. Fica uma tarefa de casa para você aí revolucionar a sua vida e se perguntar de verdade quem é você. Quem é você diante de tudo aquilo que te contaram que você era e o que de tudo isso faz sentido para ti e o que talvez você possa experimentar. E aí se pergunta no final se para atingir esse lugar, para experimentar essa nova forma tão plural, se pode, e se está disposto a fazer tudo.